E qualquer coisa, qualquer dúvida e tal, vocês podem me interromper para perguntar. E é isso. Tá aparecendo aí? Tá sim. Tá. Beleza, então, né? Fuja da P2, hidrostática e estabilidade. Só para resumir um pouquinho de qual vai ser a matéria que vai cair nessa prova, meio que até a P1 a gente via a questão de estabilidade inicial, que é quando o ângulo de banda máximo é até 8 graus. Só que agora a gente vai avaliar, tipo, ângulos de banda maiores. E aí que entra estabilidade intacta e dinâmica. Tipo, os ângulos podem passar de 8, chegando até 50 ou até mais, assim, sabe? E aí, com isso, a gente vai ter vários gráficos que a gente tem que saber analisar. A gente vai ter, não sei se vocês lembram, na P1 tinha aquela questão de efeito de superfície livre, de quando você tinha um tanque, quando a embarcação se inclinava, aquele líquido movimentando alterava o GZ e tudo mais. Dessa vez a gente também vai ter isso, só que vai ser ainda mais agravado, né? Porque quanto maior a inclinação, mais esse líquido movimenta. E aí ainda vai ter, tipo, esse peso se mexendo, que piora tudo, sabe? E aí, mais uma questão que a gente vai analisar é adição e remoção de peso. Então, basicamente, se eu falar assim, eu tenho um navio de 10 mil toneladas de deslocamento, eu adiciono uma carga de 5 mil toneladas nele, tipo, é uma carga considerável, numa posição X, uma posição específica. Tipo, como que isso vai afetar meu navio? Qual que vai ser o trim? Qual que vai ser o calado avante a ré? Qual que vai ser a banda que esse peso vai causar? É basicamente isso. A gente vai ver como que a adição de um peso afeta toda a embarcação. E por fim, a gente vai ver o método da perda de flutuabilidade, que é meio que acontece. É tipo estabilidade avariada. Se a nossa embarcação, sei lá, tipo Titanic, bateu um furo no casco, uma das. Que ele pode ser dividido, né? Tipo, uma parte foi alagada dele. Então, isso daí vai afetar também todas as características do barco. Pode gerar um trim, pode gerar banda, vai alterar os calados. Então, é como se fosse adição de peso, só que esse peso é água e a gente faz por um método um pouquinho diferente. Então, é meio que esse daí o geralzão. Ah, e só um ponto também, se eu travar e cair, me manda mensagem, tá, Ju? Por favor. Mas enfim. Então vou. E falando também, né? Eu vou fazer meio que no estilo da que eu fiz o outro Fuja, tipo, de mostrar a questão de prova. Acho que só um. Acho que esse item B eu não vou resolver. E mais uma questão de prova eu vou resolver de um jeito meio diferente, porque eu não tinha o gabarito, então eu decidi usar uma que eu tinha o gabarito. Mas é meio que isso. Então, essa primeira questão aqui é de estabilidade intacta e para entender como que a gente lê os gráficos. Então, só para ler um pouquinho, né? Tipo, considere um momento externo constante igual a 20 mil toneladas de força vezes metro, atuando em uma embarcação de deslocamento igual a 10 mil metros cúbicos e que possui uma curva de estabilidade estática apresentada na figura abaixo. Então, essa aqui é a nossa curva de estabilidade estática, que pode chamar também de ser determine justificando numericamente. A gente vai resolver o item A. O ângulo de banda no qual a embarcação permanecerá em equilíbrio estável enquanto o momento externo atuar sobre a embarcação. Beleza. Então vamos ver um pouquinho a teoria por trás dessa questão. Basicamente, né, a gente vai estar analisando estabilidade intacta, pode ser qualquer ângulo de banda, e isso gera uma movimentação do M. E quais são os gráficos importantes nesse momento? Primeiro a gente tem a curva de estabilidade, que é basicamente assim: o X corresponde aos deslocamentos e o Y corresponde ao nosso GZ. Então, por exemplo, cada uma dessas linhas aqui, nessas curvas, corresponde a um ângulo de banda. Isso tudo para uma mesma embarcação. Então eu sei que eu tenho o meu barco A. Quando ele tem 8 milhares de toneladas de deslocamento e um ângulo de banda de 15 graus, ele vai ter um GZ de aproximadamente um e pouco. Mas esse mesmo barco, quando ele tiver um deslocamento de 2 para esse mesmo ângulo, o nosso GZ vai ser 2 e alguma coisa. É basicamente isso. Esse gráfico é para o mesmo barco, diferentes condições de calado dele, diferentes ângulos de banda, a gente consegue achar o GZ. E aí, outro gráfico, que é o mais importante até, é a curva de estabilidade estática, que é o que o exercício deu. E nele, basicamente, é assim: enquanto nesse aqui de curva cruzada de estabilidade, a gente tem vários calados, vários ângulos,
para achar o GZ, nesse aqui a gente está considerando um calado. É como se a gente pegasse um calado específico e visse em mais detalhe como que a variação do ângulo dele altera o GZ. E até um ponto importante que eu peguei até de propósito esse gráfico, que eu lembro que quando eu bati o olho a primeira vez, eu fiquei tipo, tá, ângulo, eu fiquei achando que essa daqui era o ângulo, e GZ, fiquei achando que esse daqui era o GZ, mas não tinha o menor sentido. E é porque tá bem estranho mesmo. Tipo, o ângulo aqui é o eixo X e o GZ é o eixo Y. Então, é meio que isso. Então, é bem isso. Tipo, aqui a gente tem, sei lá, ângulo de 50 graus de banda. Aí, cruzando o gráfico, o GZ vai ser uns 8 metros, por aí. E esse gráfico tem algumas propriedades importantes. A primeira delas, assim, é que a declividade, né, que é tipo essa inclinação aqui, considerando um ângulo baixo, a gente consegue achar o GM. Então, basicamente, a gente pega um seno de um ângulo pequeno, aqui, e tendo o GZ, a gente acha o GM. É bem simples. E outra propriedade importante dele é a área, que basicamente a área embaixo da curva corresponde ao trabalho. Então, eu tenho um ângulo 1 aqui e um ângulo 2. Se eu quero mover minha embarcação, inclinar ela, né? Tipo, já é uma banda maior, do ângulo 1 para o ângulo 2, eu tenho que executar esse tanto de trabalho. Basicamente isso. E mais um ponto importante, às vezes eles vão combinar. O gráfico vai combinar a curva, né? CE, com mais uma curva, que é a curva de momento externo, que vai ser essa daqui. E aí, basicamente, quando essa área for igual a essa área aqui, você vai ter, tipo, um equilíbrio estável. É basicamente assim, tipo, o barco ele vai oscilar com uma certa estabilidade entre esses ângulos, entre o θ 0 e o θ 2, no caso aqui. Basicamente isso. Má, perguntaram se Pode falar. isso do trabalho é só pro gráfico do GZ com um ângulo. É para esse gráfico aqui, que é o ângulo GZ. É bem isso mesmo. Mais alguma dúvida? Não, era só isso. Tá, boa. Então, essa parte aqui, tipo, era que, pra ser sincera, assim, do disclaimer, tipo, era a parte que eu menos lembrava da matéria. Então, eu recomendo bastante que vocês deem uma lida naquela postilhinha que tem no site da disciplina que explica bem. E façam as questões também dessa parte, porque as questões ajudam muito, muito a fixar. E elas são bem rapidinhas também. Mas, enfim. Agora, voltando pro exercício, né, pra resolver, né? Ele deu o momento externo, que é 20 mil toneladas. Ele deu o deslocamento, que é 10 mil metros cúbicos. E deu a curva, né? Beleza, a curva, por enquanto a gente não vai usar. E aí ele pediu o ângulo de banda, que a embarcação vai ficar em equilíbrio, enquanto o momento externo atuar sobre a embarcação. Então, o que a gente sabe? Se ele falou equilíbrio estável, é porque o nosso momento restaurador é igual ao momento externo. E aí fica aqui, tipo, uma fórmula importante, que o momento restaurador vai ser o deslocamento vezes o nosso GZ, ok? E então, assim, a gente acha qual que é o nosso GZ, porque ele deu o deslocamento e o momento, né? Então, a gente sabe que o GZ vai ser de 2 metros. E aí, tipo, indo no gráfico, é só a gente achar aqui, ó, GZ 2 metros, cruza com o gráfico, vê onde bate aqui. Aí tinha, tipo, que fazer um pouquinho de geometria, né, pra calcular qual que era esse ponto exato. Mas aí dava pra achar que era 18,81 graus. Mais um disclaimer também, tipo, eu não vou fazer todas as contas aqui, tipo, algumas eu vou colocar o resultado, mas explicar o processo, porque senão ia ficar muito demorado. Mas enfim, é basicamente isso a questão. Tipo, o gráfico é bem simples de ler, é só você entender, tipo, realmente o que ele tá pedindo e tirar do gráfico, assim, de alguma forma. Tá. Agora, essa daqui foi a terceira questão da prova. Basicamente, ele fala assim: considera uma embarcação de deslocamento igual a 2 mil toneladas, com tanque de armazenamento de 9 metros de comprimento, 6 metros de largura e 2 metros de profundidade, todos abastecidos com 100% de sua capacidade, exceto o tanque mais a ré e mais a bombordo, que se apresenta com 60% de sua capacidade. Nesta situação, determine o efeito de superfície livre no braço de endireitamento da embarcação,
quando a mesma apresentar um ângulo de banda de 30 graus para bombordo. Sabe-se que o líquido dentro dos tanques é o mesmo do meio externo, a água do mar. E nenhuma tabela vai ser fornecida para o desenvolvimento dessa questão. Tá. Isso daí, essa daí é uma que eu não vou resolver exatamente essa, eu vou resolver uma questão, tipo, muito similar, no mesmo estilo, tipo, é a mesma resolução. Só porque eu não tinha o gabarito dessa exata. Então vamos explicar qual que é a teoria por trás dessa questão. Basicamente é aquela questão que eu falei de efeito superfície livre, que a gente vai ter um ângulo grande, né? Tipo, aqui nesse caso é tipo 30 graus, o ângulo de banda é bastante coisa. E um ponto importante desse daqui, esse efeito surge quando o nosso tanque não tá totalmente preenchido. Porque é bem assim, se o tanque tá inteiro cheio, o movimento barco, o líquido tá preenchendo o espaço inteiro, não dá diferença. Mas se ele tá parcialmente preenchido, quando o barco virar, o líquido movimenta, tipo, ele consegue se mover pelo tanque. Então é aí que surge o problema. Então nosso foco vai ser esse tanque, que ele falou, né, que tem um tanque mais a ré, que não tá com a capacidade inteira preenchida. E aí o que ele pede, né? Cadê? Aqui. Determine o efeito sobre o braço de endireitamento da embarcação. Então, lembrando, né, que o braço de endireitamento é esse GZ. E aí, como que a gente acha? Tipo, a gente vai usar essa formulazinha aqui. Que o GZ corrigido, né, é o GZ inicial, sem ângulo de banda, menos esse fator aqui de correção, que tem um coeficiente de C, tem o momento de inércia do tanque, que é fácil de a gente achar, porque ele deu as dimensões, tem o peso específico do líquido, que ele deu também, ele falou que é água, e tem o deslocamento, que também foi dado. Então, basicamente, para a gente achar o GZ, certo? A gente tem que achar esse coeficiente C. Mas como obter o coeficiente C? Geralmente, ele é tabelado. Então, para cada porcentagem, tem uma tabela. E essa tabela, ela é em função da razão, profundidade sobre boca do tanque e do ângulo de inclinação. Então, para ilustrar, tipo, esse é o estilinho da tabela. Essa daqui é uma tabela para 50% preenchido o tanque. E aí aqui na coluna a gente tem a profundidade sobre boca. Então, vamos supor, a gente tem 0,8, chutando. E as colunas são os ângulos de inclinação. Então, para uma profundidade sobre boca de 0,8 e um ângulo de inclinação, vamos supor, de 40%, o nosso coeficiente C vai valer 0,87. Beleza, é assim que lê a tabela. Mas que nem o exercício falou, e 99% das vezes vai ser assim, ele não vai dar a tabela. A gente vai ter que calcular o C. Então, como que vai calcular o C? Então, só para ilustrar, tipo, esse exercíciozinho que eu vou resolver, a gente tem um tanque de profundidade B, largura A e comprimento L, né, no eixo Z para dentro, assim. O nosso líquido tem um volume específico Vzinho e a gente vai considerar ele 50% preenchido. Beleza. E a gente quer saber, a gente quer obter o coeficiente C por cálculo mesmo, não por tabela. Então, como que funciona? Primeiro, a gente vai achar o centro geométrico inicial do líquido sem inclinação. Então, se a gente não tem inclinação, ele vai preencher, vai ser tipo bem metade do tanque. Então a gente sabe que a altura, né, do centro geométrico vai ser metade aqui do A, né, que vai ser bem no centro, e vai ser a altura dividido por 4. Ok, então a gente tem o centro geométrico inicial sem inclinação, e também a gente tem o volume total do líquido, que também é fácil de calcular, que é A vezes B sobre 2, vezes L, que é a profundidade. Ok, tipo, esses aí são os dados que a gente vai partir. E aí, o que a gente precisa fazer? Para achar o C, a gente vai usar essa formulazinha aqui, que é o Vzinho, né, que é aquele nosso volume específico, vezes o momento de transferência dividido pelo momento de inércia. O que é o momento de transferência? O momento de transferência é Dzinho vezes M. M é a massa. Então, tipo, mexendo nas fórmulas, você consegue ver que o M vai ser AB vezes L dividido por 2 Vzinho. E o momento de inércia também é simples, né? Vai ser em relação ao eixo transversal, que vai ser A ao cubo vezes L dividido por 12. Então, tipo, qual que é o problema pra gente achar o C? Já que a gente tem o A, o B, o L e o V, falta o D. E esse D a gente obtém da seguinte maneira.
Tipo, inicialmente a gente achou o nosso centro geométrico inicial. Aí, sem inclinação, né? Agora a gente tem que achar o nosso centro geométrico dessa geometria aqui. Da superfície, tipo, não superfície, né? Da situação inclinada. E o D vai ser meio que a distância entre os dois. Mas é uma distância um pouquinho diferente que eu vou explicar quando chegar. Então, beleza, vamos achar o nosso novo centro geométrico. Então, basicamente, né, a gente vai dividir em duas áreas, área 1 e área 2, né, uma reta. Aqui vai ter um comprimento Y, aqui o comprimento X e a alturinha B. E aqui é o nosso ângulo de inclinação, né, que no caso é 50 graus. Aí, beleza. Calculando para área 1, a gente sabe achar onde que é o centro geométrico dela, né, porque é um triângulo. Então, vai ser um terço da altura, um terço da comprimento, não tem comprimento, né? Mas vai ser um terço de cada um. Aqui a gente tem nosso centro geométrico. E a gente calcula também a área. Essa área é 1, né? Que é base vezes altura dividido. Beleza. Beleza. E aqui, só pra explicar também, tipo, a gente substitui o x usando, tipo, o ângulozinho, né? Tipo, dá pra achar a relação entre b e x pra gente ficar só com b. Então a gente tem esse volume total da área 1. Aí depois a gente pega a área 2, acha também o centro geométrico dela e calcula a área e o volume dela. Beleza. E aí, por fim, a gente tinha a nossa área total, que a gente calculou lá no começo, lembra? E a gente vai saber que a gente sabe que a área 1, quer dizer, o volume, né? O volume 1 e o volume 2, a soma dos dois é o volume total. Aí desse jeito a gente consegue achar qual que é o valor de y, né? Lembrando que y é esse tamanho aqui, que a gente precisa para calcular qual que é o centro geométrico dessa área inteira. E a gente também tem relação entre x e y para ter o x também. Então, beleza. Se estiver ficando confuso, podem falar, tá, gente? Não sei, é bem trabalhosinho, assim. Até se ficarem depois em dúvida, tipo, eu recomendo... Eu posso mandar os slides, tipo, ver os slides, tipo, a resolução passo a passo, porque é bem, tipo, mecânicozinho, assim, sabe? Mas, enfim. Então, beleza. A gente achou o centro geométrico da área A, né? Que é aqui no desenho. Coloquei aqui, assim, só pra ilustrar. E da área 2 também, que tá aqui. Então, a gente achar o nosso centro geométrico final. Então, ok, o centro geométrico da área 1, x1, y1. Aí, lembrando, né, que, tipo, a gente tinha visto lá no começo que ia ser... Lembrando, né, tipo, aqui a gente colocou o nosso centro de coordenadas nesse lado. Então, o x1 do A1 vai ser A sobre 2 menos y sobre 3, né? Acho que é isso. Enfim. E... Enfim, é só... É a geometria do negócio, sabe? Tipo, vocês acham esses resultados aqui. Tipo, é só análise geométrica. E beleza, então a gente tem o centro geométrico do A1 e do A2. E aí a gente vai achar o centro geométrico final do conjunto dos dois. Então a gente só tem que fazer a média ponderada das áreas vezes as posições, né? Dividido pela área total. E assim a gente acha a nossa posição final mesmo. Beleza, tipo, com o líquido inclinado, o nosso centro geométrico tá nessa posição aqui. Ok. Então agora, tipo, essa é a parte mais difícil. A gente vai ter que achar o D. E como que funciona para achar isso? Tipo, a gente desenha a nossa área, nossa superfície assim, e coloca o G0, que era a posição inicial, sem estar inclinado, e o G final com inclinação. E a gente vai achar qual que é a distância x e a altura y entre as duas. Quer dizer, x traço e y traço, né? E x traço vai ser a posição x0 menos xf, y traço vai ser yf menos y0. Beleza. E todos esses valores a gente tem. Então, substituindo, a gente acha x traço e y traço. Ok. E esses são os dois valores que a gente vai usar para achar o nosso D. Lembrando que o D vai ser essa linha laranja aqui. Tipo, aí é o comprimento dessa linha, é o D que a gente usa. Então, para isso, a gente vai fazer x traço vezes cosseno do ângulo de banda
mais y traço vezes seno do ângulo de banda, e assim a gente acha o D. Tipo, isso tudo aqui é obtido meio que mexendo na geometria. Isso daqui é bem pra simplificar, sabe? Tipo, dá pra usar essa fórmula pra achar o x traço e y traço, e com os dois você já chega direto no D, sabe? Não tem que ficar mexendo muito na geometria, quebrando a cabeça, assim é mais direto. Enfim. Então, beleza. Agora a gente pode aplicar a nossa fórmula, né? Que era V vezes o momento... Restauração? Muito, só não lembro. O mt, dividido pelo momento de inércia. Então, aqui tem a formulazinha de como a gente transforma o m para ter nos valores que foi dado pra gente, né? Se alguém quiser ver depois. E aqui a gente calcula o mt inteiro, né? Com o Dzinho e o nosso momento de inércia. E aí, quando você substitui aqui tudo, fica 6b dividido por a sobre 2, multiplicado por d. E substituindo o d, a gente chega nessa equação grandona aqui, que é a minha amassadora. Mas se vocês olharem, tipo, tem sentido agora as nossas tabelas. Que a gente tem C em função da razão, né? Entre profundidade e comprimento. E o ângulo de banda. Então, desse jeito, a gente consegue calcular para qualquer configuração qual que vai ser o nosso C. Mas lembrando, tipo, que quando ele der um exercício disso, ele quer o passo a passo inteiro, sabe? Tipo, ele quer que você calcule toda a geometria, mesmo que você chegue e substitua só no final, sabe? Até um ponto importante. Tipo, se vocês quiserem já ir substituindo A, o B, o seno ao longo da resolução, não tem problema. Ou pode deixar assim pro final. Tá. E aí, agora tendo o C, é só substituir os valores e a gente vai ter o nosso GZ corrigido. Mas nesse exercício específico ele só pedia o C. Então, beleza. Tá, alguma dúvida até agora? Não sei se ficou confuso. É que é bem confuso essa parte. Acho que tá tranquilo, Tá. Má. Tá, beleza. Só lembrando também, se vocês ficarem com alguma dúvida depois do Fuji e tal, vocês podem me chamar no privado também que eu ajudo, tá? Enfim, é meio que isso. Então, beleza. Vamos para a parte de adição e remoção de carga, né? Então, como que é o exercício padrão? Esse daqui é da prova também, né? Uma embarcação de deslocamento correspondente a 10 mil toneladas, com 100 metros de comprimento e coeficiente de bloco igual a 0,8. Importante lembrar, é que vocês devem saber, mas tipo, o coeficiente de bloco, quando ele é menor que 1, a gente sabe que a nossa embarcação não é uma caixa de sapato, assim, tipo, ela tem uma curvatura, sabe? Abaixo da linha d'água. Então é bom só pra gente saber, ter uma noção resolvendo. Cadê? Possui seu centro de gravidade localizado a 5 metros acima da linha de base. E o navio adicionado uma carga de 5 mil toneladas, então uma carga considerável, tipo, ela é metade da carga do deslocamento do navio. Essa carga é adicionada a 40,5 metros a ré da seção da meia-nau, 10 metros acima da linha de base e a 10% da boca para bombordo. Então, beleza. Tipo, o exercício dá pra gente características da embarcação e qual que é a nossa carga e qual que é a posição exata que ela tem que estar. Beleza. Então, tipo, basicamente, nosso objetivo no exercício é avaliar, tipo, como que essa carga nessa posição alterou nossa embarcação inteira. Até por isso que ele pede aqui nos itens, né? Primeiro, ele pede o trim apresentado pela embarcação depois que a carga está na posição final dela. O item B pede os calados, avante a ré, depois que a carga está na posição final. E por fim, ele pede o ângulo de banda que essa carga vai causar também na embarcação. E ele dá alguns dados importantes, assim. Primeiro, ele dá os dados para o deslocamento a 10 mil, né? Que é o deslocamento, tipo, são as condições sem a carga. Ele também dá os dados para o deslocamento a 15 mil toneladas, que é com carga. Então, beleza. Como que funciona esse exercício de adição e remoção de peso? Basicamente, ele avalia a sua atenção. É bem isso, porque são 4 etapas que são super específicas. Você tem que tomar muita atenção para não errar nenhuma etapa, senão meio que vai gerando um efeito em cadeia, sabe? Então, a primeira etapa
Na primeira etapa, a gente vai considerar que a gente está adicionando a carga dentro do nosso barco, não na posição final dela, mas numa posição onde ela não vai alterar quase nada da nossa embarcação. Tipo, vai ter um afundamento paralelo, então calado avante e a ré vão ser iguais. A gente não vai gerar banda nem trim. Não vai ter trim. A gente tem que considerar que ela vai ser adicionada sobre... Oi, pode falar. Deu uma travadinha. Você pode repetir? Eita, posso? Posso. Foi só Não, essa foi que última parte? partezinha. Tá. Foi sabendo que não vai gerar nem banda nem trim. Ah, tá Aí deu bom. uma travadinha. Tá bom. Então, tipo, sabendo que a carga não pode gerar nem banda, nem trim nessa posição, e que o nosso fundamento tem que ser paralelo, a gente vai posicionar ela sobre o LCF, na mesma altura do nosso KG, né? Tipo, o LCF seria tecnicamente a nossa posição longitudinal, o KG seria a nossa posição vertical, e a linha de centro é a nossa posição transversal. Que vem assim, se ela tá sobre a linha de centro, não gera banda. Se ela tá sobre na mesma altura do KG, o KG não é alterado. Se ela tá no mesmo LCF, para quem não sabe, LCF é a posição longitudinal do centro de flutuação. Então é tipo, você imagina o barco cortado na linha d'água, é o centro geométrico dessa área cortada. Então, se ela tá também sobre o LCF, não gera trim. Beleza. Aí, ok, a gente colocou a carga nessa posição. E aí, depois a gente vai começar a movimentar ela para colocá-la na posição final. E aí, a primeira movimentação que a gente vai imaginar dessa carga é vertical. Então, só até para falar esse negócio de G1, G2, tipo, basicamente, quando a gente coloca a carga na posição. Tipo, o navio sem carga, a gente considera, tipo, Gzão 0, que é, tipo, o centro de gravidade da embarcação. Aí, quando você coloca a carga dentro, a gente considera Gzinho 1, que é, tipo, a posição inicial da carga. Então, aqui, a gente vai de Gzinho 1 para Gzinho 2. Depois eu vou mostrar uma imagem que fica mais claro. Então, basicamente, a gente vai sair da posição 1, que a carga tá, e levantar ela para uma posição 2. Nessa carga, tipo, nessa movimentação vertical, a gente vai subir o tanto que foi pedido. Tipo, porque depois que a gente mexer verticalmente a carga, a gente não vai mais mexer ela verticalmente. Então, a gente tem que subir tudo que ela vai subir ou descer, né, também. Mas geralmente é pra cima. Então, a gente vai subir tudo. E aí, como levanta, né, altera o nosso KG. Mas o navio vai continuar sem banda e sem trim. Porque ele ainda vai estar na mesma vertical que o LCF e sobre a linha de centro. Então não tem banda nem trim. Mas o nosso KG é alterado. E isso altera também o GM. Beleza. Então, depois que a gente movimentou a nossa carga na vertical, falta movimentá-la na longitudinal e na transversal para ficar na posição final. E aí, primeiro, a gente vai fazer a movimentação longitudinal da carga. Então, tipo, a gente tinha aqui, quando a gente embarca, a gente tem a carga na posição G1. Aí a gente movimenta para G2. E depois a gente vai movimentar para G3, que a gente vai movimentar longitudinalmente a carga. E aí isso vai causar o quê? O centro de gravidade também vai mudar de posição mais uma vez, posição longitudinal, né? E agora o nosso navio ele vai continuar sem banda, mas ele vai ter trim, porque a gente não tá mais na mesma vertical que o LCF, a gente movimentou. E aí, por fim, a gente vai fazer o deslocamento transversal. Então a gente vai movimentar de G3 para G4. Isso também altera o centro de gravidade, que é o Gzão. E aí o nosso navio vai terminar com banda e com trim. Beleza. Então aqui a imagem para explicar um pouco melhor. Essa linha aqui, né, WL, é a nossa linha inicial do nosso navio, tipo, sem carga, assim. E a gente adiciona a carga 1, tipo, vai ter a posição G1, que é a posição inicial que ela é adicionada para não causar nem banda, nem trim e ter afundamento paralelo. É na distância do LCF. Aqui é a meia nau, importante falar. É na distância do LCF. Aí depois a gente vai de G1 para G2, que a gente vai só subir verticalmente, mas vai continuar na mesma vertical do LCF. Aí depois a gente vai de G2 para G3, que é a movimentação longitudinal. E aqui não aparece, mas a gente vai ter a nossa movimentação
assim. E é meio que isso, assim. Beleza. E aqui o L1 e o W1, né? Tipo, é a nossa linha d'água final, tecnicamente, quando a carga estiver na última posição. Que a gente vai ter um calado a ré e um calado avante diferentes. Beleza. Então, vamos ver na questão mesmo como que a gente faz para resolver. Aqui ele deu as características do barco, né? 10.000 toneladas, comprimento de 100 metros, coeficiente de bloco 0,8. Um ponto importante também, ele deu o KG do barco inicial, que é 5 metros. Ele deu a carga e ele deu a posição final que a carga tem que estar. Então, tipo, a posição vertical, ela tem que estar 10 metros acima da linha de base. A posição transversal, quer dizer, longitudinal, ela tem que estar 40,5 metros a ré da meia nau. E a posição transversal, ela tem que estar a 10% da boca para bombordo. Beleza. Então, a gente vai fazer aquele nosso passo a passo até chegar no ponto que dê pra gente conseguir esse trim. Então, beleza. Primeiro passo, a gente vai embarcar a carga. E que nem eu falei, tipo, várias vezes, a gente vai embarcar ela sobre o LCF. Mas aí entra um ponto muito importante. Tipo, muita atenção nisso. O que acontece? O LCF, ele vai ser dado. E onde a gente vê, tipo, esses daqui foram os dois pontos que ele deu, tipo, com 10.000 metros, com 15.000, ele também tá 0,5 metros. Então, como o LCF não variou com a variação do calado, a gente considera ele como 0,5 metros, e é isso. O LCG da nossa carga, W a nossa carga, vai estar a 0,5 metros a ré. Se o LCG variar no dado, por exemplo, sei lá, ele foi de 0,5 para 0,8. Aí você pode ficar meio perdido. Putz, qual que eu uso? Porque ele não é igual. Aí quando ele varia, a gente acha fazendo a média normal deles, assim. Tipo, média simples. Pra obter o nosso LCG, qual que é a posição que a gente vai colocar a carga. Beleza. Aí, depois disso, né, a gente, em cada etapa, a gente vai analisar, tipo, como que tá a carga e como que tá a nossa embarcação, sabe? Então, a gente já sabe a posição da carga. Agora, vamos ver, tipo, como que tá a embarcação. E a gente vai ver o nosso novo LCG, né? Então, a gente tinha que o LCG, antes de colocar a carga, é dado, né? Ele é na mesma posição do LCB, que tava meia nau, então era zero. E o nosso novo LCG vai ser a ponderada do LCG zero, né, antes, vezes o deslocamento antes, mais o LCG da nossa carga adicionada, vezes o valor da carga, tudo isso dividido pelo peso total, né? Aonde que tá o nosso G1, Gzão 1. Beleza. Se ficar confuso, podem me interromper, tá, gente? É bem chatinha essa parte. Mas enfim. Então, ok, a gente já entendeu onde é que tá a nossa massa, a gente já entendeu onde é que tá o centro de gravidade da embarcação. Vamos subir essa carga. Puxar ela para cima. Fazer o deslocamento vertical. Então, beleza. A gente, que nem eu falei aqui, ó. Aqui a gente achou a posição da carga, a gente achou a posição do centro de gravidade do barco. Aí, nesse caso, a gente quer também a posição da carga, a posição do centro de gravidade do barco. O da carga, a gente já sabe, porque ele deu pra gente. Ele falou, tipo, que ele tem que estar a 10 metros acima da linha de base. E a gente sabe que depois que movimentou verticalmente, ele não sobe mais, nem desce. Então, a posição vertical da carga tem que ser 10 metros. Então, o KGW vai ser 10 metros. Então, a única coisa que falta é a gente ver como que o barco foi afetado. Onde que está o nosso centro de gravidade do barco. E a gente vai fazer com o mesmo método que a gente usou para ver a posição longitudinal. A gente vai usar, tipo, média ponderada. Então, a gente vai usar o KG0, que é dado, né? Que ele fala, tipo, o centro de gravidade é 5 metros acima da linha base, vezes o peso sem a carga, mais a posição que a carga tá, vezes a massa da carga, dividido pelo total. E assim a gente acha a nossa nova altura do centro de gravidade. Ok. Agora, o que a gente vai fazer? Vai ser novamente. É que esse daqui vai mudar um pouquinho, mas foi bem similar. Agora que a gente movimentou vertical,
a gente vai fazer o deslocamento longitudinal. Então, vamos entender, tipo, quanto que a gente vai movimentar. A gente sabe que partiu do 0,5, mas ele é que fique no 40,5 a ré, né? Então, a movimentação que a gente vai ter que deslocar a nossa carga vai ser 40 metros. Tipo, beleza, deixa isso daí anotado. E aqui, G1, G3, a gente consegue ver, tipo, quanto que o nosso centro de gravidade vem da embarcação, né? Foi movimentado. E a gente multiplica a carga vezes o deslocamento dividido pelo. Quer dizer, a distância deslocada, né? Dividido pelo deslocamento total. E a gente acha que o nosso centro de gravidade vai movimentar 13 metros. Beleza, então a gente já sabe como é que tá a embarcação. Vamos ver aqui, tipo. É que pra carga não vai mudar muita coisa, né? Porque a gente já tem a posição, tipo, a gente viu a embarcação. Mas agora a gente, quando a gente tá falando de longitudinal, sempre que você pensa longitudinal, é trim, é transversal, banda. Então, vamos aproveitar isso daqui para já calcular o nosso trim. Então, beleza, como que a gente calcula o trim? O trim, né? A gente geralmente usa essa formulazinha aqui, que é meio que a carga, vezes o quanto que ela foi movimentada. Isso gera um momento, né? E a gente vai dividir por pelo valor do momento para trimar 1 centímetro. Eita, pera, tá acabando minha bateria. Tá. Tá. E, tipo, qual que é a fórmula do momento para trimar 1 centímetro? É o deslocamento total vezes o GM longitudinal dividido por 100 vezes o comprimento. Então, a gente precisa do GM longitudinal nesse momento. E como que a gente acha isso? Tem aquela formulazinha marota, né, que a gente sempre usa, que é KB mais BM longitudinal menos KG é igual a GML, né? Então, a gente vai usar e vai ser tudo dado praticamente. O KB, ele deu, né, aqui para 15 mil, vai ser 5,6. O BML também foi dado, que é 1.000. E o KG, aí que tem que ter um ponto de atenção. A gente não vai usar o nosso KG inicial. A gente vai usar o nosso KG que a gente calculou aqui. Entenderam? Porque aqui, tipo, não vai ser alterado o KG. Porque a gente está movimentando sobre a linha, sobre a mesma vertical, mas na mesma altura, né? Então não vai alterar. Então a gente coloca o KG e vai ter o GML. E aí é só você substituir. Tipo, vem na fórmula aqui. Esse é um ponto, tipo, dessas resoluções, tipo, é muito bom. Tenha uma lista das fórmulas, sabe? Porque às vezes você não sabe como resolver, aí você dá uma olhada nas fórmulas e você vê uma que, tipo, encaixa com tudo que você tem e resolve, sabe? Então, fica a dica aí. Mas enfim, aí você só substitui aqui os valores. Então, a gente tem um momento para trimar 1 centímetro, substitui na fórmula, a gente tem qual que é o nosso trim. Lembrando que trim é comprimento, ângulo de trim é em graus. Então, ok, a gente tem o trim, a nossa A tá resolvida. Aí depois a nossa B, inclusive, nesse momento, né, vocês devem ter pensado, tipo, e o quarto passo, que é deslocamento transversal? A gente tá segurando, tipo, ainda não vamos começar essa etapa, porque a gente tá vendo tudo que foi toda a questão que é afetada pelo longitudinal, sabe? Que é o trim, é longitudinal, calado avante a ré, tipo, a gente avalia longitudinalmente, né? Então, os calados, como é que a gente vai fazer? A gente vai usar essas duas fórmulas também, que são importantes. Então, o calado avante vai ser H1, que é o nosso. Tecnicamente seria o nosso calado ideal, assim, tipo, sem. Tipo, é o nosso calado para esse deslocamento, sabe? Só que ele vai estar alterado porque a gente tem uma carga numa posição específica, sabe? Então, a gente tem o calado. Tá, a gente tem o calado. Achei que alguém ia falar alguma coisa. A gente tem um calado e a gente vai somar o comprimento dividido por 2, mais o valor do LCF, né, que vai ser 0,5 que ele deu, vezes o trim, que a gente já calculou, dividido pelo comprimento também. E aí, com isso, a gente acha o nosso calado avante. E o calado a ré é a mesma coisa, só muda uns sinais da fórmula. E assim a gente tem os dois calados. Beleza. Questão B resolvida. Exercício item B resolvido também. A gente vai pro item C. E aí, que nem eu falei, o item C pede o ângulo de banda. Então, falou banda, a gente sabe que é a movimentação transversal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar essa formulazinha aqui,
que é a tangente do ângulo de banda, é o peso da carga, vezes a distância que ela foi deslocada, que é Gzinho 3, Gzinho 4, dividido pelo deslocamento total, né? Acho que é GM3. No caso, esse GM3, tipo, nem precisa ser 3, né? É o GM transversal. A gente tá falando transversal, é GM transversal. Então, como que a gente obtém, tipo, preenche tudo aqui? Primeiro, né, o nosso GM transversal vai ser KB mais BMT menos KG. E, novamente... Marcela, você mudou de Oi, pode slide? falar. Você mudou de slide, aqui tá no calado avante a ré ainda. Eita, eu mudei. Pera, tá... Deixa eu parar de espelhar Pra isso. alguém mais tá travada? Deixa eu tentar de novo. Gente, essa matéria é muito confusa, né? Até explicando, eu acho ela confusa. Mas, enfim. É que isso, foca, tipo, de ver o exercício resolvido, que ajuda bastante, assim. Tentem resolver, seguindo, tipo, passo a passo, que é bom também. Tá Sim. aparecendo? Sim, agora foi. Boa. Então, né, na movimentação transversal, a gente vai calcular, tipo, a gente vai usar essa formulazinha aqui, da tangente θ, e aí tem a carga, o deslocamento que ela foi, né, o quanto que ela foi para transversal, deslocamento total, e o GM transversal, que é 3 porque, né, não sei, mas acho que tá errado, que é transversal aqui. Mas enfim, e para calcular o transversal a gente usa KB mais BM transversal menos KG. E o exercício ele dava o KM transversal, que é tipo a soma desses dois. E o KG vai ser o mesmo que a gente calculou, porque a partir da segunda etapa ele permanece sempre o mesmo, assim. Então vai ser 6,66. E você tem o GM total. E aí uma coisa que acho que poderia confundir muitas pessoas é tipo quanto que vai deslocar na transversal. Porque no exercício, ele só falou assim, cadê? Foi 10% da boca para bombordo, mas ele não deu a boca. Ele só deu o comprimento, o deslocamento e o coeficiente de bloco. Então você tinha que calcular qual era o valor da boca e você fazia isso com aqueles valores. Então, basicamente, o coeficiente de bloco, a gente sabe que ele é o valor, tipo, é o deslocamento submerso, né? O deslocamento, não deslocamento submerso, mas é o deslocamento dividido pelo deslocamento que a embarcação teria se ela fosse um bloco. Então, basicamente, se ela tivesse o comprimento que ela tem, sem o calado naquela situação que é dado, né, esse 6, cadê? Gente, uma pausa, agora eu não sei de onde que veio esse 6 aqui. Deixa eu lembrar. Deixa aí de disclaimer que eu vou ver depois, aí eu passo pra vocês de onde que veio. Mas tipo, esse daqui seria o calado e a boca. Então a gente acha qual que é o valor dela. Agora estamos já na última questão, que é uma de travou. método. Ah, travou em que parte? Você falou sobre o 6,25, e aí a boca, e aí travou. Tá. Ah, não, é só isso. O 6,25 eu vou ver depois de onde que veio mesmo, mas seria o calado. E tendo a boca, a gente acha o nosso deslocamento, que vai ser 10% da boca. Substitui na fórmula e a gente tem o nosso ângulo de banda. Então é basicamente isso. Tá. Agora a última questão, que é sobre método de perda de flutuabilidade. O que ela fala? Tipo, a gente tem um navio em forma de caixa com 300 metros de comprimento, 50 metros de boca, 20 metros de calado, que tem anteparas transversais a cada 30 metros e centro de gravidade, né, que seria o nosso KG, 7 metros acima de sua linha de base. E ele pede para, usando o método da perda de flutuabilidade, ele quer o ângulo de banda, o trim e os calados avante e a ré,
quando o segundo compartimento avante da meia nau for avariado. Então, esse aqui, pintadinho, tá cheio de água, permitindo seu alagamento. Ele pede para considerar as permeabilidades igual a 100%. Beleza. Então, como que funcionam essas questões de método da perda de flutuabilidade? A gente vai fazer 3 etapas, né? O adição e remoção fizeram 4, esse daqui tem 3. A primeira delas, a gente vai achar qual que é o nosso calado efetivo. Tecnicamente, o nosso calado não é efetivo, é o calado médio, considerando, tipo, a situação inicial sem alagar e a situação depois alagado. A gente vai ver como que é a média que foi afetada. Depois a gente vai determinar a altura metacêntrica transversal, GMT, e a inclinação transversal, que é a banda, né, causadas pelo alagamento. E depois a gente acha a altura metacêntrica longitudinal, GML, e o trim, também causado pelo alagamento. Tipo, quais são os resultados que ele dá sobre a embarcação, né? Então, primeiro, né, tipo, sempre, lembrando, né, tipo, sempre faça um desenho para ilustrar as coisas, ajuda muito a não se confundir. E ele pede banda, trim, calado avante, calado a ré. O KG, ele deu, né, que é de 7 metros, e um ponto importante também, ele deu que as permeabilidades são iguais a 100%. Então, a permeabilidade sempre vai ser esse símbolozinho de Mi, e como é 100%, a gente coloca que ele é igual a 1. Ok. E dá para calcular rapidinho o nosso deslocamento, né, também, porque o nosso volume deslocado, porque é um bloco, que vai ser comprimento boca vezes calado, vai ser 300 mil metros cúbicos. Beleza, então esses daí são os dados que a gente vai partir. Então, vamos fazer aquele passo a passo. E o primeiro passo é determinar o calado médio depois do alagamento. E é só aplicar essa formulazinha aqui. Esse método de perda de flutuabilidade que eu mais vou explicar, tipo, é o que é cada elemento das fórmulas, porque eles são, às vezes pode ficar muito confuso e tem que tomar muita, muita atenção, sabe? Porque se você erra um, já errou a fórmula inteira, sabe? Então, bora lá, né? Esses Mi aqui é a permeabilidade que ele deu, vai ser igual a 1. O V1 ou VL também pode ser, dependendo de como vocês quiserem escrever, é o volume total dentro dos limites alagados, limitado superiormente pela linha d'água WL. Então, nesse caso, seria o quê? O nosso VL seria, quanto que é mesmo? Acho que é 30, que é dividido por 10, né? Então, o nosso comprimento de 30 vezes a boca de 50 vezes a altura da nossa linha d'água inicial, que seria 20. É um ponto importante. Muita atenção que é em relação à linha d'água inicial. Tipo, não é a altura inteira do tanque, é até a linha d'água. Esse é um ponto que dá para errar muito fácil. Beleza, então é Mi vezes o V. Tudo isso dividido por azão, que é a área média entre as linhas d'água. WL é a linha d'água inicial, W1, L1 é a linha d'água final. E como que a gente calcula essas áreas médias? Como nesse caso, tipo, 99% também, tipo, ele vai dar assim, é um bloco, a nossa área média vai ser, tipo, igual para os dois. A área média vai ser só essa área aqui mesmo, que a área dos dois é igual, então a área média é a área total, sabe? Então, tipo, vai ser 300 vezes 50. Beleza. Já o Azinho é a área média também, entre WL e W1L1, só que considerando só o compartimento alagado. Então, nesse caso, o nosso azinho seria 50, né, que é a boca, vezes 30. Beleza. Então, azão é a área total, azinho é a área só do que está alagado. E tudo isso você soma H, que é o nosso calado antes da avaria, que no caso ele deu, né, que era 20. Então, beleza. A gente vem substituir calado igual a 20, que foi dado. O azão vai ser comprimento total vezes a boca, que vai ser 15 mil. Vezes a boca. Os mis todos vão valer 1. E o nosso volume alagado vai ser o comprimento e a boca dessa áreazinha alagada vezes o calado inicial. Então, a gente tem o L substituindo e a gente chega no nosso resultado. Beleza. Agora a gente vai passar para o segundo passo, que, como eu falei, é determinar o GM transversal e o ângulo de banda. O transversal e o ângulo de banda. Então, como que a gente faz para calcular isso? Basicamente, tipo, imagine que esse daqui é a seção do barco.
E a gente tem, né, tipo, considerando inicialmente, a gente tinha o K, a linha d'água inicial, né? Tinha o K, tinha o B, tinha o G e o nosso M. Só que quando o nosso barco afundar, né, porque ele vai entrar água, ele vai afundar um pouco, a nossa linha d'água sobe. Consequentemente, aumenta a nossa área submersa, o nosso B1 vai subir, o K se mantém, né, porque ele é, tipo, é linha base, né, vai ser constante. Mas o nosso B1, ele sobe. O nosso G, nesse momento, a gente considera ele fixo, para embarcação. E o nosso M1 vai subir. O G, a gente vai somar o nosso GM, né? O G com M inicial. Vai somar o B travou até o B1. aqui. Eita. Você falou que ia subir Desculpa, o gente, M1, falou que ia subir o M1 e travou. Tá. Então, o M1 vai subir. E aí, para calcular, o que a gente precisa, né, é o GM1. Como que a gente calcula ele? A gente sempre vai usar essa formulazinha aqui. Que a gente soma o GM, que, né, é o G até o M inicial. Aí vai somar a distância entre os dois centros de cadeia, né, o B0 e o B1, que é o B inicial e o B final. E depois vai somar também a distância do B final até o M final e subtrair a distância do B inicial até o M inicial. Basicamente é isso. Tipo, não foca tanto nessa imagem, tipo, foca na equação que confunde um pouco menos. E aí, tipo, a gente vai achar em 3 etapas cada um. Esses dois a gente acha junto. Então, como achar o GM? A gente vai usar a mesma formulazinha, sabe, da P1. Que é KB mais BM transversal menos KG. E aí o KB, ele é metade do calado, né? Tipo, era 20, vai ser 10 aqui. Porque é o nosso inicial, o KB inicial. Sempre muita atenção nisso. Cuidado, tipo, se você está lidando com inicial ou com final, sabe? Então, nesse caso é o inicial. Então é 10. O BM transversal, a gente calcula pela formulazinha tradicional, né? Que é o momento de inércia sobre o volume deslocado. E lembrando que, tipo, quando a gente está falando de transversal, o momento de inércia é calculado em relação ao eixo longitudinal. Nesse caso, né, vai ser então comprimento vezes a boca ao cubo sobre 12, tudo isso dividido por 300 mil, que a gente já calculou lá no começo, qual era o nosso deslocamento, volume deslocado, né? E a gente tem o nosso BM, tudo isso subtraindo o KG também que foi dado, enunciado aqui, que ele falou que era 7 metros inicialmente. Então, ok, a gente tem o nosso GM total, já temos a primeira componente. Agora a gente precisa achar esse B1. Tem 2 jeitos de calcular isso. Tem o jeito difícil e tem o jeito fácil. Eu vou explicar os dois, mas eu recomendo muito usarem o jeito fácil. O jeito difícil é usando essa fórmula aqui. E o que é cada elemento? O Mi é a permeabilidade, que a gente já falou. O V1 é o mesmo volume da áreazinha alagada que a gente usou na primeira etapa, né? Tipo, esse Vzinho aqui é igual, é o mesmo. Dividido pelo volume deslocado. E isso vai ser multiplicado aqui que entra a parte chatinha. Isso aqui vai ser multiplicado por quê? C1 é um coeficiente que ele vai valer 0,5 se os limites do compartimento alagado são verticais. E sempre vão ser, né? Então, C1 vai ser meio. C2 também é um coeficiente. E ele vale meio se as áreas WL e W1L1 são iguais. Então, ele vai ser meio nesse caso, porque, como eu falei, é um bloco, as áreas vão ser sempre iguais, né? Cortadas na linha d'água. Aí, H1 é o nosso calado médio, que a gente calculou lá no começo. E o H é o nosso calado inicial. Aí a parte mais chatinha realmente é esse Hzinho. Como que a gente obtém ele? Lembra que aquele volumezinho L, imagina que aqui é o barco não visto de cima, visto de lado, sabe?
O nosso VLzinho, a gente calculava, né? O calado, que era 20, vezes o comprimento, né? Que era L sobre 10, vezes a boca, né? Que era 50. Então, o nosso Hzinho, ele vai ser a mesma coisa que aquele calado. Vai ser, tipo, a nossa altura do VL que a gente usou. Então, beleza. Você substitui tudo e você acha que o B até o B1 vale 1,11 metros. Esse é o jeito difícil. O jeito mais simples é fazer a diferença entre cada uma das alturas, o KB1 e o KB2, que vai ser metade dos calados. E o calado 1 a gente já achou, né, que é aquele nosso calado médio, e o calado inicial ele deu. Então é só você fazer a metade dos dois e você tem o valor. Ele dá exatamente o mesmo. Então, usem esse método que é bem melhor. E agora a última parte. Esse aqui também é chato, mas ele não tem uma alternativa mais fácil, que é achar o M1 menos o BM transversal. A gente vai usar essa formulazinha aqui. E aí, primeiro, esse elemento, né, que é a diferença entre os momentos de inércia. A gente sabe que vai ser zero, né, porque ele é uma caixa, vai ter os mesmos momentos de inércia. Então, sobra só essa porção aqui pra gente calcular. E o que vai ser cada elemento, né? O Q2 eu vou deixar... O Q2 e esse R, o Q e o R são os mais difíceis, eu vou deixar por último. Então, começando, o A1 é a área da linha d'água final, e vai ser igual ao nosso inicial, a gente já sabe, já calculou 20 vezes. Aqui é a permeabilidade, que vai valer 1. O I é o momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centro de gravidade da área alagada. Então, tipo, vai ser o momento de inércia da nossa areazinha alagada. Eu vou mostrar a conta mais pra frente. E o Azinho 1 é a área na linha d'água do compartimento alagado também, que a gente calculou, vai ser igual ao A que a gente usou lá no começo. Então, beleza, vamos entender melhor como que a gente obtém o Q, o R e como que é o cálculo desse I. Então, começando pelo R e pelo Q. O que é o R? Basicamente, como a gente está falando de transversal, nesse caso, né? É transversal. O nosso R, a gente vai achar. Aqui a gente tem o nosso eixo longitudinal, né? Aqui é o navio visto de cima, o nosso eixo transversal. E a gente vai achar onde que é a posição do centro geométrico dessa área, excluindo a área alagada. Beleza. E a gente acha que vai ser nessa posição aqui. Porque, né, ele é todo simétrico, né, então a gente sabe que vai ser sobre essa linha L. E vai ser em algum ponto dela. Eu coloquei um ponto meio arbitrário, assim. Então, beleza, a gente sabe que esse daqui vai ser o nosso centro geométrico da área, tirando a área alagada. E aí a gente vai ser esse ponto laranja. E a gente vai achar o nosso centro geométrico da área alagada. Que como é um retângulo aqui, vai ser bem no meio também, né? Por ser simétrico e tudo mais, vai ser bem aqui no meio. E aí o R seria a distância do centro geométrico da área alagada, da linha longitudinal, até a linha longitudinal do centro geométrico da área não alagada. Só que como é tudo simétrico, os dois estão sobre a mesma longitudinal. Então a distância entre longitudinais é zero. Então o nosso Rzinho vale zero. Deixa eu mostrar aqui para ilustrar melhor, porque pode ficar bem confuso. Esse daqui é um caso que é diferente. Tá aparecendo? Não, tá no slide ainda. Pera, deixa eu pausar a apresentação. Ah, foi. Eita. Ele falou agora que não pode apresentar a tela, é difícil. Calma. Qualquer coisa eu saio e entro de novo. Ah, meu Deus, não tá deixando compartilhar agora. Nossa. Pera, eu vou tentar sair e entrar.
Foi. Pronto, botei no internet do celular, vamos ver se vai. Nossa, achei que você não tava nem conseguindo voltar. Nossa, Eu pensei a mesma coisa. Falei, meu Deus, a Má não vai voltar. ele tava conectando. Apareceu? Tá aparecendo? É um desenho de um Foi, barquinho. Sim. sim. Então, que nem eu falei. Nesse caso é mais fácil de ver, porque tipo, ele não é todo simétricozinho, um retângulozão, sabe? Tipo, a gente acha o centro geométrico da nossa área alagada, tipo, né? A linha longitudinal, que vai passar por esse ponto. A gente acha a longitudinal do resto da nossa área. Tipo, quer dizer, a nossa longitudinal da área total, né? Tipo, vai ser esse x é da área total, considerando, tipo, a área alagada da área toda. E a gente acha essa linha x1, que é considerando a área total sem a parte alagada. Então, Rzinho vai ser a distância do centro da área alagada até a linha longitudinal da área total. E o Qzinho é a distância da linha da área sem a parte alagada, que vai ser aqui o x1, até a linha da área total. É basicamente isso. Então, beleza. E aí, nesse caso, né, como a gente pode ver, tipo, tá tudo sobre a mesma longitudinal. Então, a distância longitudinal vai ser zero. Então, o nosso R vai valer zero, o Q vai valer zero. E o I vai ser a nossa... Qual que é mesmo? É o momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centro de gravidade da área alagada. Então, aqui, né, vai ser, como a gente tá falando de longitudinal, vai ser em relação a esse eixo aqui. Então, a gente vai ter 30 vezes 50 ao cubo sobre 12. Então, a gente já acha o nosso I. Aí, o A1, Azão1 é a área total aqui. Azinho1 é só a área alagada. Permeabilidade ele deu. Deslocamento, volume deslocado a gente calculou. Aí, você só substitui tudo nessa fórmula e acha o valor dessa combinação aqui. E aí, para terminar, a gente só substitui naquela fórmula que a gente está seguindo até agora, substitui tudo, e a gente tem o nosso GM final, né? Transversal. Tipo, o nosso GM1 final, transversal. E beleza, tipo, tendo ele, a gente vai calcular por essa fórmula aqui qual que é a nossa banda. E, tipo, eu nem precisaria ter calculado isso tudo se você tivesse visto no começo que o R e o Q valiam zero, porque tudo é multiplicado por R mais Q. Mas eu fiz a resolução inteira para bem para mostrar como que obtém todos os valores, porque você precisaria de todos eles para ter o GM. Então, beleza. A gente sabe que a tangente vai ser zero, então a gente não tem ângulo de banda nesse caso. Ok. Então a gente já tá check o primeiro que ele pediu, que é ângulo de banda. Agora a gente vai ver qual que é o trim, calado avante e a ré. E falou de trim, calado avante e a ré, a gente já sabe que é análise longitudinal. Então a gente vai passar para nossa etapa 3 do método de perda da flutuabilidade, que a gente vai descobrir o GM longitudinal e o trim. E o GM longitudinal é uma fórmula análoga àquela que a gente estava usando no transversal. Para achar o GM1 longitudinal, a gente vai achar o GM longitudinal, o BB1, o B1M1 longitudinal e subtrair o BM longitudinal. Muita atenção, sério, gente, nessas questões, quando tem um e quando não tem nada. Porque um é final, 100 é tipo inicial, antes de alagar a área. Então, beleza. Mesmo método. O GM a gente calcula por aquela fórmula da P1. Lembrando que o BM longitudinal, o I vai ser calculado em relação ao eixo transversal. O KB, né, vai ser metade do calado inicial, que era 20, então vai ser 10. O BM a gente calculou. E o KG ele deu, então a gente tem o nosso GM longitudinal inteiro aqui. Lembrando também, tipo, não achei estranho, tipo, os valores longitudinais tendem a ser maiores mesmo. Aí o BB1, um ponto bom, podem usar o mesmo que vocês calcularam, tipo, na etapa transversal, eles vão ter o mesmo valor, porque, né, ele é a diferença dos calados, e o calado não, tipo, vai ser o mesmo, assim, tipo, não vai alterar só porque é longitudinal ou transversal. E aqui que entra a dor de cabeça novamente. A gente vai, os momentos de inércia a gente consegue só cortar,
Então vai ficar toda essa porçãozinha pra gente calcular. Lembrando que o A1 vai ser a mesma coisa, vai ser a nossa área total aqui. O MS ele deu 1. O A1 também vai ser só a nossa áreazinha alagada. Então fica faltando o Q, o I e o nosso R. Beleza. Nesse caso é bom a gente ver porque vai ser um que não vai valer zero, o R e o Q. Como que a gente calcula eles? Enquanto no outro a gente achava a linha longitudinal da área total e a longitudinal da nossa área alagada, e coincidentemente eles estavam sobre a mesma linha, nesse daqui a gente vai achar a nossa linha transversal da área total e vai achar a nossa linha transversal da área alagada. E o R vai ser a distância entre as duas. Tipo, ele é bem análogo, assim, sabe? Enquanto um a gente vê tudo distância longitudinal, a distância entre as longitudinais. Nesse daqui a gente vai ver a distância entre as transversais. Então, a gente sabe que o RL vai valer 45. Isso daí é mexendo na geometria, assim, tipo, é bem basicão, porque a gente sabe que aqui ele tem 30, então a metade aqui é 15. E aqui, tipo, ele corta na metade, se vocês verem depois na imagem. Ah, ele corta bem no meio, né? Porque são 10, então são 5 para um lado, 5 para um outro. Então aqui a gente tem 30 mais 15, 45. Beleza. E aí o QL, a gente poderia fazer aquilo, né? De achar qual que é a posição do centro de gravidade da área inteira sem a área alagada. O que dá um trabalho, mas a gente pode aplicar, em vez disso, essa formulazinha aqui. Que usa o Mi, área alagada, o R que a gente já calculou, área total, menos o Mi vezes a área alagada. E é até bom isso daqui também, que vocês poderiam, tipo, usar também na outra. Então, tipo, sabendo que o R é zero, pá, na hora você já sabe que o Q é zero também. Basicamente isso. Ou, então são dois métodos. Ou vocês calculam mesmo na geometria aqui, ou usa a fórmula. E a gente acha que o Q vale 5 metros. E aí o I, nesse momento, ele vai ser diferente do outro, porque a gente vai calcular em relação ao eixo transversal. Com bastante atenção nisso. Tipo, sempre confunde um pouco o que é transversal, o que é longitudinal. Tipo, o que eu fiz pra prova é que eu tinha, tipo, um exercício resolvido, assim, tipo, bem claro resolvido. Tipo, uma página, e eu grifei, assim, todas as partes mais importantes pra prestar atenção e fui resolvendo, tipo, do lado, assim, seguindo o mesmo passo a passo, sabe? Isso daí é um bom método. Mas, enfim. Então, a gente calcula o I, que vai ser, né, a boca, né, que é 50 vezes 30 ao cubo sobre 12. Ok? Aí, substituindo tudo, a gente acha o nosso valor, né, dessa parcela. E aí a gente vai novamente só substituir tudo. E tem no nosso GM longitudinal, a gente vai ter uma fórmula que é bem análoga àquela que a gente usou para calcular a banda e viu que não tinha. Só que dessa vez a gente vai somar o R longitudinal e o Q longitudinal e acha um valor. Enfim, aqui, isso aqui é uma tangente, eu não coloquei, mas tipo, você poderia calcular qual que é o valor do ângulo. E aí, por fim, né, a gente ainda tá faltando qual que é o nosso trim e qual que é o nosso cabo avante e a ré. Então, aqui a gente vai usar uma fórmula muito similar àquela que a gente usou na adição, na real até a mesma, né, na que a gente usou na adição e remoção de pesos. Só que a diferença é que aqui a gente está usando a tangente do ângulo de trim. Deixa eu só voltar para mostrar também. Naquela outra, a gente não usava tangente, a gente usava T sobre L, que é a tangente, sabe? Mas dá na mesma, assim. Só que nesse daqui a gente usa o valor da tangente direto. Então, só para não confundir. E aí você só substitui os valores, né? O H1 a gente calculou lá no começo, que é o nosso calado médio. O LPP, se eu não me engano, é tipo comprimento total, alguma coisa do tipo. Eu tenho que ver, depois eu posso passar para vocês melhor o que é. E o LCF também, nesse caso, como ele é todo simétrico, o LCF vai estar sobre a meia anal, né? Então vai estar na posição 0. Aí você substitui e acha o valor avante. E substitui as mesmas variáveis e acha o valor a ré. E o trim é a diferença entre os dois. Basicamente isso.
Ok. Então, agora, tipo, nesse caso, quando a gente estava fazendo a parte transversal, cadê? Aqui, quando a gente estava fazendo a parte transversal, a gente teve o R e o Q como zero. Isso não pode, tipo, não vai ser necessariamente assim toda vez, porque eles dependem da geometria. Então, eu queria, tipo, mostrar um caso em que o R e o Q transversais não são iguais a zero. E vai ser esse caso aqui. Que é quando, tipo, tudo que tá em roxo é o que não tá alagado e o que tá em preto é o que tá alagado. Então, como é que a gente faz para calcular o R? A gente acha a longitudinal da nossa área total, que é um retângulo, né? Então, ela vai passar bem pelo meio aqui. E depois a gente acha Má, travou de novo. qual que é o centro geométrico dessa área roxa, que vai ser por aqui assim, talvez um pouquinho mais alto. E aí Má, ver a distância entre essa longitudinal e a longitudinal da área total. Ou a gente usa a fórmula. Você coloca o Rzinho e acha tudo. É basicamente isso. Então, nesse caso, a gente teria o R transversal e o Q transversal valendo esse tanto. Só que aí vale ressaltar que o longitudinal, né, a gente avalia em relação ao eixo transversal, todos eles estão sobre a mesma transversal. Então, o R e o Q valeriam zero para o longitudinal. Então, basicamente isso, tipo, a gente inverte, sabe? Mas você tem que avaliar, vocês têm que avaliar caso a caso, tipo, qual for a configuração que o exercício der. E é isso. Alguma dúvida? Má, Qualquer deu coisa. uma travadinha. Ai, pode falar, CJ. Ah, não, era uma dúvida, mas realmente travou no. Eita, travou aqui. É na explicação do desenho, se eu não me engano. Tá, tá, eu explico de novo. Então, basicamente assim, tudo que tá em roxo não tá lagado, o que tá em preto tá lagado. Então, para achar o R, a gente vê qual que é a longitudinal da nossa área total, né? Que é como é um retângulo, vai passar bem pelo centro aqui. E depois a gente vê qual que é a posição do centro geométrico da areazinha alagada e encontra essa longitudinal, que vai ser por aqui. Epa, cadê meu laserzinho? Aqui, que vai ser por aqui. E aí o R vai ser a distância entre a longitudinal da área alagada e a longitudinal total, que vai ser 12,5, né? Que tem sentido, né? Porque é 50, então é 25, 25. E aqui sobre 2 vai ser 12,5. E o nosso Qzinho a gente pode encontrar ou pela imagem também. A gente encontra o centro geométrico da área não alagada. E aí vê a distância entre a longitudinal desse centro e a longitudinal da área total. Ou a gente usa a fórmula. E aí um outro ponto, tipo, né? Esse R e esse Q são os transversais. A gente viu tudo em relação ao eixo longitudinal. Atenção nisso. E aí, tipo, para conseguir o R longitudinal e o Q longitudinal, são em relação ao eixo transversal. Como a gente consegue ver aqui, eles estão todos sobre a mesma transversal. Então, nesse caso, seria zero. Então, no caso que a gente viu, deixa eu voltar aqui para mostrar. No caso que a gente viu, o R e o Q transversais valiam zero, e o longitudinal tinha um valor, né, 45,5. E nesse caso é o oposto. Os transversais têm valor e o longitudinal valeria zero. Mas, tipo, prestem atenção que isso depende de cada configuração, sabe? Você tem que calcular. Mas geralmente ele deve tender a fazer isso, tipo, ou fazer dividido assim. Como eu posso falar? Tipo, na transversal e na longitudinal, ou que nem o outro caso que ele só dividiu na transversal. Basicamente assim. Então vocês têm que ver caso a caso e calcular. Tipo, é importante saber calcular. Tá, agora alguma dúvida? Nesse último caso, então, ele teria banda, mas não teria trem, né? Sim. Então, tipo, se eu perceber que já vai dar zero, dependendo
se eu estou analisando a longitudinal transversal, eu posso assumir já que vai dar 0? Ou você acha que é melhor eu colocar, escrever pro professor? Então, olha, tipo, o que que eu diria? Se você não tiver tempo, nossa, coloca que é igual a 0, vai direto pra formulazinha final, assim, sabe? Tipo, 0 problema. Mas se você tiver tempo, faz o passo a passo inteiro, que eu acho que ele deve dar mais nota, sabe? Ou dá Aham. mais, ou, te dá mais opção de chorar a nota depois, sabe? Tipo, eu Sim, fiz tudo isso, sabe? Tipo, se você fez muita parte certa, muita coisa certa, provavelmente ele vai considerar mais, sabe? Tem isso. Mas se não tiver tempo, pode usar. Tipo, nesse caso aqui, beleza. eu fiz inteiro só pra chegar no final, é 0, sabe? E nem tinha mais nada que usava depois. Enfim, tá. Mais alguma dúvida? Podem falar. Ah, por mim é isso. Só teria que assistir de novo, eu acho. É que é muito confuso. Eu vou mandar também a foto. Pera. Eita, deixa eu parar. Eu vou mandar também, tipo, escaneado a minha resolução inteira. Que aí não fica quebrado aqui nos slides, aí dá pra ver, tipo, em conjunto, assim, sabe? Sim, é muito braçal. Sim, é muito braçal. Tipo, é o que eu falei, tipo, é totalmente questão de atenção, sabe? Pô, porque é só aplicaçãozinha de. É literalmente só aplicar a fórmula. Mas você tem que entender muito bem, tipo, o que é cada elementozinho da fórmula. Até um disclaimer também, que eu acho que eu tinha falado errado a primeira vez que eu expliquei o que era o R. Sobre que eu falei, tipo, é a distância da longitudinal da área alagada até a longitudinal da área tirando a área alagada. Por que eu esperei? Não precisa. Só que não. É a distância da longitudinal da área alagada até a longitudinal total. Tipo, é isso. Fica aqui anotado no final. E outra coisa também, se você Uhum. estiver perdida nisso, sempre que eu ficar perdida, vai naquela apostila que é muito bom. Tipo, ele tem as imagens, ele tem o textinho também, sempre explica um pouquinho o que é as variáveis, assim. Então, é isso. Fica a dica. Obrigado, Marcelo. Obrigada pelo Fuja, Má. Vou E parar de gravar. torcer pra cair alguma questão igual. Ah, é. Obrigada, Má, arrasou. Falou.